Módulo 2. Definições importantes. O que são polímeros? Como o próprio nome diz, poli significa muitos e meros significa partes, ou seja, muitas partes. Monômeros são pequenas moléculas capazes de se ligar umas às outras, formando moléculas maiores. Esse processo de ligação dos monômeros é chamado de polimerização, que ocorre em reatores químicos com temperatura e pressão definidas. A reação de polimerização permite produzir polímeros com diferentes pesos moleculares e densidades de carga. Por isso, o controle rigoroso deste processo é fundamental. Os tipos de polímeros existentes são poliaminas, poliacrilamidas em pó e em emulsão, polímeros naturais, os taninos e coloides de melanina. Peso molecular está relacionado com o tamanho da cadeia de polímero formada. Uma cadeia polimérica contém grandes quantidades de monômeros que foram ligados durante o processo de polimerização. Por isso, há a formação de cadeias com diferentes comprimentos em uma mesma batelada de produção. Não é possível obter um valor único e definido de peso molecular para os polímeros, ou seja, há um range permitido para esta propriedade. O peso molecular do polímero está relacionado com o controle da reação de polimerização, e a densidade de carga está relacionado com a quantidade relativa de ácido acrílico, para os polímeros aniônicos ou do monômero catiônico. Devido à grande competição industrial, é de fundamental importância saber controlar o peso molecular e a densidade de cargas final no polímero produzido. Nem sempre o melhor polímero será aquele com maior peso molecular e maior densidade de carga. O desempenho do polímero em determinada aplicação depende da concordância entre as propriedades químicas do polímero e dos parâmetros do processo da unidade, tais como demanda de carga iônica, impurezas mineral e vegetal, teor de fósforo na cana, entre outros. Outra definição importante é a respeito da dispersão coloidal, que são misturas heterogêneas, ainda que pareçam homogêneas. O caldo de cana-bruto extraído na moenda é um exemplo de dispersão coloidal. Além das impurezas grosseiras que podem ser observadas a olho nu, como exemplo o bagacílio, existem outras substâncias que não podem ser distinguidas em um primeiro momento. As proteínas, sais minerais, compostos coloridos que dão cor ao caldo são exemplos disso. Embora essas impurezas não possam ser observadas, faz-se necessária a separação delas do caldo, para a continuidade do processo produtivo. Para tanto, existe a coagulação, que objetiva aglomerar as impurezas que se encontram em suspensões finas ou em estado coloidal, formando partículas maiores, que em seguida serão removidas por decantação, flotação ou filtração. O processo de coagulação ocorre em duas etapas. Primeiramente, ocorre uma desestabilidade da solução, através da adição de produtos químicos, os agentes coagulantes, a fim de neutralizar as forças elétricas superficiais para facilitar a aglomeração dos coloides. A coagulação é um processo tanto físico quanto químico. As reações entre as impurezas coloidais e o coagulante permitirão a formação de aglomerados com tamanho suficiente para posterior separação sólido-líquido. Os coagulantes catiônicos são usados para neutralizar as cargas negativas dos coloides presentes. A aglomeração dos coloides até a formação dos flocos é facilitada por agitação suave, pois aumenta o contato entre eles. Alguns agentes coagulantes amplamente utilizados são o PAC, bastante utilizado no tratamento de água, o cloreto férrico, ácido fosfórico, enxofre, poliamina, polidadimac e a própria cal, através do leite de cal. Os mais utilizados no processo de açúcar e álcool são o ácido fosfórico, enxofre e leite de cal. A poliamina é um coagulante orgânico de alta carga catiônica na forma líquida, que pode ser utilizada no xarope, sendo conhecida como descolorante de xarope. Isso nada mais é que um coagulante orgânico catiônico, muito eficiente no processo de flotação do xarope, sendo certificado pelo FDA para uso em indústria alimentícia. A floculação é a etapa seguinte ao processo de coagulação, na qual utiliza-se floculantes para que os coágulos aglomerados na fase de coagulação sejam agregados em tamanhos maiores, formando os flocos. Os floculantes são, em sua maioria, polímeros orgânicos. Eles variam entre si com relação ao peso molecular e densidade de carga, e estão disponíveis em pó, em emulsão ou na forma líquida.
O setor sucroenergético trabalha com polímeros floculantes em pó, por conter maior teor de ativo e possuir menor custo logístico se comparado com a emulsão. Os polímeros são divididos em famílias: os não iônicos, os aniônicos com cargas negativas, os catiônicos com cargas positivas e os anfóteros com ambas as cargas. Para o setor de açúcar e álcool, utiliza-se apenas os polímeros aniônicos ou catiônicos. A SNF Flor-G possui uma vasta gama de polímeros aniônicos com variação de peso molecular e carga aniônica. Para o setor de açúcar e álcool, os polímeros que apresentam bom desempenho na decantação estão na faixa de 20 a 24 milhões de peso molecular e de 30 a 45% de carga aniônica. Para o filtro, prensa e flotação de xarope, a faixa ideal é de 18 a 24 milhões e densidade de carga de 30 a 45%. A SNF Flor-G também produz muitos polímeros catiônicos com variações de peso molecular e carga catiônica. A faixa ideal para a utilização em filtro prensas está entre 6 e 10 milhões de peso molecular e entre 5 e 15% de carga catiônica. Os demais produtos produzidos pela Flor-G atendem outros segmentos industriais. O caldo de cana carrega consigo partículas com cargas negativas, representadas aqui pela bolinha amarela, e também proteínas representada pelo círculo vermelho. A coagulação deve ser feita em um caldo previamente aquecido acima de 65 graus Celsius, para que ocorra a desnaturação das proteínas e haja redução da viscosidade do caldo. A adição do coagulante catiônico com partículas positivas formará os microflocos. Os íons fosfato presentes no caldo de cana ou adicionados no processo produtivo servirão de pontes de ligação, alterando o ponto isoelétrico do caldo de cana, melhorando o processo de coagulação. Por fim, há a adição do floculante, polímero aniônico, representado pela linha verde neste diagrama com suas cargas negativas. Este floculante irá atrair os microflocos, cujas cargas são positivas, formando flocos maiores. A faixa ideal de correção do pH do caldo destinado para a fábrica de açúcar é de 7,0 a 7,2, que é o ponto de equilíbrio das cargas para o ponto ótimo de floculação. A cadeia do polímero aberta é representada por essas linhas que estão sendo adicionadas no becker contendo a solução já coagulada. O polímero aglomera os microflocos previamente formados e decanta, deixando a solução mais limpa. Mesmo após a decantação, restam algumas partículas de impurezas no caldo que podem ser devido a uma deficiência de floculação, por efeito das cargas iônicas envolvidas no processo, ou então podem ser partículas vegetais, o bagacílio, por exemplo, que por não terem carga iônica são arrastadas apenas mecanicamente, não havendo qualquer interação química. De maneira simplificada, o processo de produção do polímero em pó se dá pela adição dos monômeros em água, que juntamente com catalisadores passam pela reação de polimerização, formando um gel, seguida da granulação, secagem para remoção da água, moagem, peneiramento e empacotamento. Também existe um range de granulometria do polímero que é garantido pelo peneiramento. A dosagem do polímero no processo não é diretamente proporcional ao desempenho que ele apresentará na decantação. Em um determinado momento do processo, à medida que a dosagem do polímero é aumentada, melhora-se as condições da decantação, ou seja, aumenta-se a claridade do clarificado e a velocidade de decantação. Porém, uma vez ultrapassada a dosagem ótima daquele processo, percebe-se o fenômeno da repulsão das cargas iônicas, diminuindo a velocidade de decantação e a claridade do caldo. Por isso, é fundamental ter uma dosagem de polímero amarrada com a vazão de caldo de forma a quantificar a dosagem ótima e otimizar o processo produtivo, evitando desperdícios. A adição de polímero na dosagem ótima permite a aglomeração dos microflocos, formando os flocos de maneira adequada. Já quando adiciona-se polímero em excesso, o efeito observado é o contrário, ou seja, ao invés dos microflocos serem atraídos em função do equilíbrio das cargas iônicas, eles são repelidos devido ao excesso de cargas, além de haver a estabilização dos coloides. Esse efeito pode ser observado no campo através de testes de proveta, auxiliando o operador na tomada de decisão.